Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e a dupla Grenal são semifinalistas da Copa do Brasil. Já tem gente projetando aí, existe a possibilidade, né, da dupla Grenal chegar e disputar uma final de Copa do Brasil. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, gremista Adalberto Aquino. Feliz. Feliz? Feliz. Esperava ter mais dificuldade, né? Foi um jogo tranquilo, o Grêmio jogou bem. Ângelo Garbaschi, vamos ver para quem sobra hoje. Você se errou, parece que errou mais uma vez. Eu acertei, eu acertei. Pode buscar a gravação. Assume o que tu Tá diz. bom, eu acertei. E Luiz Fernando Zac, sofreu muito? Sofri com o juiz. Quando ele invalida um gol legítimo, teria matado, aí tu te bota nos pênaltis, aí tudo pode acontecer. É o VAR, é o discutível VAR, né? Que tem criado aí muitas polêmicas em relação às questões aí no futebol, como foi ontem. Bom, você nos assiste os canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora transmídia, né? Emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Então levamos o nosso Rio Grande para o mundo. E você assiste aonde você estiver, pelas nossas plataformas digitais, canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso estado, pelas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua pergunta, interagir. E é só você acessar a RDC TV Digital em todas essas plataformas digitais. No Face é importante que você compartilhe nos seus grupos, peça para que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí apenas um aninho no ar, né? No último dia 2 de julho. Faça isso, então, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para CIMI, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. É uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então é o caminho para a sua segurança e da sua família. Bom, mas a dupla garantiu classificação ontem, né? O Internacional, num jogo dramático aí, num jogo que teve a participação do VAR, teve pênalti marcado, foi anulado, gol do Internacional no finzinho do jogo e acabou sendo anulado, depois fomos para os pênaltis. Mas quem nos traz a história da classificação do Inter, o jogo de ontem, é o repórter Guilherme Paz. Cadê o áudio aí para nós? Não tem áudio, é só ilustra. Então só nós estamos no Insta. Então, Luiz Fernando Zac, aí, então a gente está acompanhando aí um jogo que tu caracterizasse já aí, que foi aquela polêmica no final. A gente, inclusive, tem umas fotos, depois a gente vai mostrar. E o Internacional mas foi grande o Internacional, hein? Se superou em cima do Palmeiras, foi uma grande partida do Internacional, se impôs, o que o Internacional faz, né? O que faz no Beira-Rio. O Internacional fez, Ricardo, se impôs durante toda a partida. Em algumas partidas no Beira-Rio, o Internacional ia muito bem num tempo, aí no segundo tempo o time recuava, aí se criticava, dava espaço para o adversário meio que gostava um pouco e ganhava campo. Ontem não. O Internacional fez 1-0 e continuou com a mesma postura no segundo tempo, e aí temos que elogiar o treinador. Eu que às vezes o critico. Chega lá. Ele teve a ousadia, mexeu nos laterais, botou atacante, quer dizer, sentiu que tinha condições de ganhar o jogo. Não ganhou por decisão do juiz. Quer dizer, eu digo não ganhou, não fez os 2-0 no jogo por decisão equivocada. A gente está vendo aí, Zé, que é o gol do Patrick aí, ó. E o Internacional foi realmente superior durante toda a partida. Não sei se o Internacional fez isso ou o Palmeiras sentiu também, mas eu não acredito que um time da grandeza do Palmeiras, com o elenco que tem o Palmeiras, ia sentir um tipo de... Olha esse gol aí, que inclusive que grande defesa do goleiro. É um time experiente, mas eu tive a sensação que o Palmeiras ou é uma soberba demasiada, ou sentiu, porque jogadores importantes que normalmente dão uma resposta, ontem não. Eu dou o exemplo do Felipe Melo. É um jogador experiente, jogador rodado, Ele ontem ficou meio... não teve
aquela... O lance do gol. O jogador do Palmeiras, tem um jogador do Palmeiras, justiça seja feita, que na hora já levanta os braços e faz sinal de empurrar. Mas em todas... Não vi empurrão. O empurrão é do Moledo no Felipe... Que não é um empurrão. Não quem estava aquilo. disputando. É uma disputa de espaço. Essa é a questão. Mas aí nós vamos cair naquela interpretação. Aí todo escanteio, todos os gols de cabeça, escanteio, vai haver isso. Todos. Né? A favor do Internacional, contra o Internacional, todos que acontecerem em escanteio, sempre vai haver uma disputa de espaço. Porque o importante é o seguinte, não há o empurrão de deslocamento. Ele não desloca o jogador, ele não tira o jogador da jogada. Ele bota o braço e encosta no cara. É um esporte de contato. É impossível que numa disputa de escanteio tu não vai encostar no adversário. O que eu lamento é o seguinte, o juiz tinha convicção disso, 2 jogadores do Palmeiras reclamaram, o próprio Luiz Felipe, à beira do gramado, fez sinal para os jogadores, vão para o jogo, e ainda fez com positivo, vão para o jogo, vão tentar, era o objetivo tentar fazer um gol. Aí o juiz, depois de 3, 4 minutos, eu duvido que o VAR tenha dito para ele, olha, foi falta. O VAR deve ter dito. Vai lá e interpreta. Mas se explica, Casagrande. Tem dúvida. Aí foi a pressão. Olha, no final da partida ele teve a pressão, em função do pênalti que ele marcou e depois... Aí a pressão. Que não foi pênalti. Se o pênalti, ele confirma o pênalti, sai o gol, ele não anula o gol. Ele não anula esse gol. Claro, perfeitamente. Mas o que eu acho é o seguinte... Aí nós vamos entender a versão da versão. Eu vi os jogos da Copa América, o que acontece é que nós vamos chegar num determinado momento que o juiz vai ser apenas um administrador do VAR. É isso aí. Tu entende? Eu já não sei se já não é. O juiz da Copa América, ele marcou o pênalti contra o Brasil, o VAR chamou ele foi lá e confirmou o pênalti. Depois ele marcou um pênalti a favor do Brasil, o VAR chamou ele foi lá, quer dizer, ele interpretou os 2 lances como pênalti, mesmo o VAR chamando ele foi lá e bancou. O que não pode, eu acho que nós temos que acabar é com a interpretação, porque os lances de interpretação não tem que ser do VAR, tem que ser do árbitro de campo. O único lance que tu pode chamar o VAR é no lance do pênalti e de um lance de impedimento. O resto dos lances, o gol que foi anulado ontem do Cruzeiro é brincadeira, tio. Foi um lance na área, um lance de interpretação que o juiz está a 3 metros do lance, de frente ele viu. O Fábio Santos pulou na bola, tu pode interpretar que foi uma cama de gato ou que o Fábio Santos se jogou por cima do jogador. Aí depois disso sai um contra-ataque, passa-se 1 minuto de jogo, sai o gol do Cruzeiro, aí o VAR chama e ele vai lá marcar a falta. Quer dizer, a mesma coisa aconteceu no jogo Grêmio e Vasco, tu entende? Muito depois do lance, um braço no rosto, o cara anula a jogada. Então nós temos que acabar. O VAR, nós estamos discutindo mais VAR. Nós não vamos falar de futebol. E hoje tem erros em todos os jogos. Tem erro no jogo do Flamengo, tem erro no jogo do Grêmio, tem erro no jogo do Internacional. Eu já senti bem isso na pele na Libertadores, que teve um gol com a mão. Entende? Então o que acontece? Nós temos que corrigir isso aí. Não dá para ter o VAR e nós continuar discutindo. Na realidade, a arbitragem, eu não digo se escondendo atrás do VAR, mas está tomando a decisão exatamente pelo VAR. O juiz não tá decidindo por ele. Mas gostaria de falar um pouco também sobre futebol. Mas antes de futebol, até para a gente não perder essa questão ainda dos lances, aí, principalmente, a gente tem umas imagens aí e a gente pode mostrar quando o Moledo, né, é agarrado, e aí tem aquela discussão, que antes ele teria sido empurrado, tá aí, ó, aí o Moledo sendo agarrado. Esse lance aí é um lance espetacular, isso aí, porque isso aí é quadro parado. O que aconteceu foi, antes desse lance aí, no lance ao vivo, eu revi hoje várias vezes, ele empurra o Felipe Melo e vem para trás. Ele vem de encontro ao jogador e aí tu tira a foto ali. Não, mas quem que pô? O Moledo? O Moledo. Mas tá abraçado? Mas tá o Moledo, o Cuesta entre o Moledo e o Felipe Melo. Ele a volta. bola tá 2 metros dele. Mas tu olha o vídeo, entra no Globo.com e tu olha o vídeo que tu vai ver. O Moledo empurra e ele vem para trás, na direção do jogador.
Então o que acontece é o seguinte, não dá pra gente ficar analisando quadro parado, tu entende? E essas interpretações... Não, mas aí é o que entra o Luciano Zac. Aí essa é a questão que ele colocou. É a questão de tu ocupar o espaço. Tu briga pelo espaço. O futebol é contato, o futebol é choque. Caracteriza muito mais aquele agarrão do que daqui um pouco tu encostar e o jogador... Agora um pouquinho, tu empurra com as duas mãos nas costas do jogador e vem para trás, aí tu quer dizer... Então o que vai acontecer é o jogador vai começar a se jogar em cima do outro e dizer que foi agarrão. Mas o Aquino, em tese, o jogador, que foi empurrado, Felipe Melo, ele não se desloca. Então é um empurrão sem efeito. Ele vai um pouquinho, ele perdeu, porque ele estava ali preparado. Tu não tira ele da jogada. Ele estava preparado para pegar a impulsão e pular junto com a Cuesta. A partir do empurrão ele ficou fora da. Isso é uma falta. E a interpretação é uma falta de critério, porque poucos minutos antes, numa jogada de flanco, o Nonato tinha sido empurrado pelo lateral, caracterizado. E seguiu o jogo, foi tiro de meta e não deu nada. Por quê? Porque era um lance fora da área. É que um dos problemas é que tu bota um juiz fraco, que não é um juiz da primeira linha do futebol brasileiro, num jogo semifinal da Copa do Brasil de dois grandes clubes. Quer dizer, e sabia-se que seria um jogo com dificuldades naturais, porque o resultado em São Paulo foi um resultado justo, foi 1-0. Então sabia-se que o jogo em Porto Alegre, diferentemente do jogo em Minas, que em tese estava decidido, aí bota um juiz preparado. E o mais impressionante que nós temos nessa análise aí, que tem comentarista de arbitragem em todas as redes de televisão. Cada um dá uma opinião. Um diz que foi, o outro diz que não foi. E aí, aonde é que a questão de interpretação? Mas não resolve, então o VAR não resolve para a interpretação. Vamos pegar o exemplo do pênalti que ele deu do Edenilson. Ele estava muito mal colocado. Ele estava lá na intermediária. Ok, mas ele teve convicção, bola para o centro, tirou o jogador de tração, não tinha conversa. Já o jogador, o Bruno Henrique já pegou a bola, tudo preparado para bater. Os caras lá disseram, olha, vem olhar. Né? Aí ele veio, como todos nós vimos, que foi uma simulação do Felipe Melo. Eu achei até que tinha batido joelho com joelho. Mas o Edenilson põe o pé e recolhe. E a pressão foi do Felipe Melo, foi para cima do juiz. Mas veja bem, pedindo o VAR. Só para mim terminar. O Edenilson bota o pé e tira. E nesse momento que ele tira, o Felipe, pela sua experiência, se joga. Simulação caracterizada. O que diz a regra? Não é interpretação. O que diz a regra? Simulação cartão amarelo. O Felipe Melo já tinha um cartão amarelo. Então, se ele dá o segundo, é expulsão. Quer dizer, além de voltar atrás de um pênalti, eu vou expulsar o jogador do Palmeiras, arranjei bronca para mim. E aí ele acomoda. Isso que está errado, porque o lance interpretativo, olha, empurrou, não empurrou, eu aceito. Agora, o lance quando é claro e tu tem que aplicar a regra, como nesse caso do pênalti, tinha que dar o segundo amarelo, aí não é interpretação. Aí é medroso, aí é desqualificado. O árbitro do jogo do Grêmio e Bahia teve um lance que ele marcou o pênalti. Aí depois ele foi ver através do VAR. Até vamos ver isso aí depois. Foi fora da área. E eu tenho certeza? Eu fiquei em dúvida. Porque a lei ela mudou, tu entende? Mas vamos admitir que desequilibra. Não, no primeiro lance ele desequilibra. Mas eu acho que o Alisson ainda tentou continuar no jogo e ele cai no segundo momento que ele bate com as pernas no jogo. Mas vamos dizer que ele... a falta que ele deu foi a primeira. Voltando ao jogo internacional, porque a gente vai analisar o jogo do Grêmio. Agora, o Internacional teve uma postura de uma decisão de título. Foi dessa maneira que, inclusive, até o Odair... Eu não vi o jogo do Internacional. Eu fiquei... Mas não secou? Não deu uma secadinha? Eu fiquei Tu é daqueles também. Tu é daqueles que não vê o jogo internacional do adversário? Tá comentando o lance aí, deixa eu entender. Eu vi o compacto, porque aí... aí já tem o resultado. Os principais lances tu fica analisando depois. Eu fiquei até 1h30 da manhã vendo todos os lances principais. Mas eu fiquei vendo, porque a partir do momento que o Grêmio classificou... Foi comemorar. Eu fui secar o Flamengo, cara. Eu fui secar o Flamengo. Entende? Meu adversário é Flamengo ou Atlético. Mas eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se era melhor o Flamengo. O Atlético... É a prova... Agora, minha próxima torcida é segunda-feira, às 3h. É aquela prova que não tem mais jogo jogado. É o sorteio. Que nem o cidadão aqui que apostou no Palmeiras,
Vamos lá, nós estamos com um chicote campo para tudo que é lado, que é um espetáculo. Não, quero saber qual é a opinião dele agora para a próxima fase. Quem classifica para a final? Olha aqui, ó. Mais uma olha vez, aqui, ó. Pô, errou! Errou! Não dá, é difícil aguentar esse cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu disse que o jogo contra o Palmeiras era extremamente difícil. Agora, se não, seria fácil. Não vem ironizar. Seria fácil. Eu não vou dar bola que tu vai falar. Olha, eu disse que o jogo do Palmeiras era extremamente difícil. Mas, se tu for honesto, tu vai confirmar, eu disse o seguinte, ó. O Palmeiras tem um plantel muito bom. Novidade, até nenhuma novidade. Tá, nenhuma. Mas novidade. Eu disse aqui também, time por time é parelho. Não vejo os 11 do Palmeiras em campo, muita superioridade sobre o Internacional. Eu disse nesse programa, e quiser, vão lá buscar segunda-feira o que eu disse. Outra coisa que eu vou dizer também, ouve bem essa aqui. Pô, vocês falaram meia hora, me dá 2 minutos. Né? Faz favor. Tu e o Zaca falaram meia hora. Sobrou 2 minutos, não vou dar palavra a vocês. Bom, aí, outra coisa. Eu acho que o Internacional, agora pode ter um pouco de ironia ou não ter, mas eu acho que o Internacional deveria escalar o Moledo. O Moledo tem força, tem corpo de lutador, para segurar o D'Alessandro para não reclamar. E seria uma grande jogada. Essa é uma característica dele. Ele poderia inabar o Internacional com a camiseta. Mas que é uma característica dele, ele não vai mudar. Não, mas só eu entendo a reclamação dele. Eu entendo a reclamação. Se cedeu, evidentemente que sim. Mas jogador experiente. Quando o juiz vai pro VAR aqui, tu tá jogando na casa do teu time, o juiz está pitando. Gol do teu time, aos 48. O estádio entra numa vibração. E ele vai pro VAR, porque ele podia matar o VAR. Dizendo, eu tenho convicção, é gol. Ele vai pro VAR, ele vai fazer o quê? Vai manter o... Sai o D'Alessandro... Tinha cartão amarelo. Mas não, só um pouquinho. Sai o D'Alessandro e vai fazer uma pressão normal. Diz, pô, cara, professor, não vai te entregar agora. Aquela pressão que todo jogador faz. Aí, veja bem, ele não toca no juiz. E ele escorregou. O juiz escorrega e o juiz botou na súmula que ele puxou o braço. Ficou bravo. Aí perdeu. Aí perdeu. Ele não toca, ele está fazendo assim... Ele vai pegar e recolhe, se deu conta. E nessa que o juiz resbalou, achou que era... Não, achou que de repente foi um empurrão no cara, amarelo. Não devia reclamar? Ok, acho que é uma demasia. Mas também... Não tem como não fazer pressão. Não tem. O próprio Palmeiras fazendo. O próprio Felipe Melo fez pressão. Para um pouquinho. O zagueiro do Palmeiras acontece que nós temos que nos adaptar ao VAR, tu entende? A partir do momento que o juiz for pro VAR, te recolhe. Vai esperar. Outra coisa, os jogadores do Palmeiras teve o lance do pênalti, ninguém foi lá pressionar o juiz. Mas não fosse 48. Mas era outra situação. Não interessa. Que é isso aqui. Que é isso aqui. Aquilo eu estou indo... Não, veja bem, eu estou indo para os pênaltis. Eu jogo o jogo todo melhor, eu estou ganhando de 1-0, aí o cara me anula um gol, eu vou para os pênaltis e se eu perco. Mas o que o... se eu perdi. Complementando o que o Garbassi falou aqui, tu tem toda a razão em dizer que tanto o Grêmio como o Internacional não tem nada de diferente do... O Palmeiras não tem um jogador acima da média. Não. Então... Tem o lateral esquerdo. A diferença... Lateral esquerdo. A diferença... Não, mas não é um jogador de seleção brasileira. Mas é melhor do que esses dois que estão na seleção brasileira. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que a vantagem que o Palmeiras tem é que quando não pode jogar o Moledo, quando não pode jogar o Cuesta, quando não pode jogar faz falta. E eles têm a reposição. Eles têm reposição. É plantel. Então, agora, 11 por 11, não. Eles têm grupo para ganhar o campeonato. É o que eu disse aqui no programa. E outra coisa, foram eliminados nas Copas, foram eliminados no Campeonato Paulista, foram eliminados na Libertadores, foram eliminados na Copa do Brasil. Entende? Eles no mata-mata... Zaca, quero te dizer uma coisa. Tu que fosse diretor de futebol do Nacional, quero te dizer uma coisa. Também disse nesse programa aqui, e fui ridicularizado por esse cara aqui, por esse comandante aqui. Eu disse aqui no programa, nestas partidas, se o D'Alessandro jogar, e se jogar na decisão no Beira-Rio, quem tem que sair do time é o Nonato e ficar no Patrick. Isso tem que... Patrick, eu disse... Mas eu não discordei. E tu ironizou. Não, ironizou. O senhor distorce tudo. Eu disse que o Odair, como o Renato, apostaria em jogos decisivos com eles na experiência.
não ia apostar. Mas todas as pessoas que ninguém queria o Patrick, todas as pessoas que viram o jogo inteiro ontem me disseram que o D'Alessandro fez uma bela de uma partida. Não, eu não estou falando do D'Alessandro. Eu não estou falando, eu estou falando do Patrick ou Nonato. Mas ele distorce tudo. Aqui o programa está cansado de saber que ele. Eu quero saber o seguinte, ele dizia. Quem vai para a final? Vamos deixar para depois. Eu já tenho a resposta. Não diga porque ele vai errar. Ele vai querer errar. Diz aí que vai o Atlético e o Cruzeiro. Porque o D'Alessandro, ele já tinha encerrado a carreira, que não podia fardar, que não podia passar perto do Beira-Rio. Depois ele tem que dar. Como sempre ele joga. Ele joga com uma perna amarrada. Porque a última ele joga uma partida por mês, Záquia. Isso eu também faço. Ele joga o que ele puder jogar. Uma por mês. Ele joga uma por mês porque o treinador faz assim. E quantas ele jogou depois do intervalo? Jogou ontem, vai jogar na quarta-feira e vai jogar na decisão. Ele joga. Mas quantas ele jogou depois do retorno da Copa América? Não entrou em campo. Não, mas só um pouquinho. Que isso? Quantas partidas o Internacional fez depois da Copa América? Três. Contra o... Duas? Contra o Atlético. Atlético Paranaense. Yes. Contra o... Não. Teve a primeira partida contra o Palmeiras. Não, tem razão. A primeira contra o Palmeiras, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogou todo o time reserva. Não é um D'Alessandro que não foi. Contra o Palmeiras. Não jogou. Contra o Palmeiras, ele estava lá. Quem não botou foi o treinador. Quem não escalou foi o treinador. E como é que foi? Escalou ele no segundo tempo, quando estava 1-0 para o Palmeiras e o Palmeiras todo atrás, sem espaço. Como é que ele tinha espaço para jogar? Ele não tem jogado muito pouco. Mas é o condicionamento mas se ele jogar as decisões, me serve. É o condicionamento dele. Vamos ver o que o Odair Helma falou a respeito dessa grande vitória e a classificação do Inter. O grande jogo que o grupo de jogadores fez hoje contra um dos principais, vamos colocar assim, né? Mas se não o principal elenco do futebol brasileiro. Não é fácil. E para que você consiga um fato desse, você precisa estar muito fortalecido em todos os sentidos. Em planejamento, né? Porque quando a gente tira alguns jogadores para jogar numa partida e bota os caras todos para jogar hoje, como eles jogaram, como eles correram, certamente se tivessem jogado há 3 dias atrás, hoje não poderiam aguentar esse nível físico de intensidade que tiveram. Então a gente não faz as coisas por acaso aqui, a gente faz com muito planejamento, com muita convicção, a gente senta com todos os departamentos do clube para que a gente possa analisar e colocar sempre no próximo jogo o jogador mais em perfeitas condições. E é isso que a gente vai continuar fazendo. É isso que se fala do Odair. Eu acho que o Odair, que eu sempre digo, a crítica em cima do Odair vem sempre do torcedor colorado. Né? Ontem foi muito bem. Está aqui quem às vezes o critica. Eu também. Ontem foi muito bem. A ousadia que ele não teve em São Paulo contra o Palmeiras, hoje deu tudo certo. O Internacional classificou. Mas aquele 1-0 podia ter tentado ser transformado em 1-1. Né? Mas ele explicou por que em relação a isso ontem. Explicou ontem, quando deu certo, Cadu. Mas o futebol é assim, né, Luciano? Ou seja, o planejamento só é bom quando dá certo. Mas quando Se não dá certo, mas não é bom. O que acontece é o seguinte, que o Internacional, desde o ano passado, e esse ano vem mantendo, o Internacional tem uma superioridade infinita sobre todos os adversários no Beira-Rio. O Internacional se impõe. O problema que o Internacional tem fora, ele não tem em casa. Então, quando nós tivermos uma competição de mata-mata, que o segundo jogo é em casa, o Internacional leva uma grande vantagem. Segunda-feira teremos o sorteio aí, né? Então, eu acho que é importante agora o sorteio, assim como o Internacional, para o Grêmio também, entende? É importante tu jogar a segunda partida em casa agora. Lógico. Desde que tu, como ele disse ontem, desde que tu volte vivo para jogar em casa. Eu Senão acho não adianta. E a expectativa que eu tenho é muito provável, existe uma grande possibilidade de nós termos um Grenal na final. Eu acho que tanto o Grêmio como o Internacional tem ambas condições. Mas em relação ao Odair ainda, e o reconhecimento de que ele tem o centro do país também, em relação ao Internacional, o centro do país, e também do próprio técnico que foi ontem adversário dele. A palavra, né, do técnico Luiz Felipe Scolari sobre o Odair e sobre o próprio Inter. Quanto ao Internacional, fiquei muito feliz em ver o trabalho do Odair, o time que tem, a forma como joga, a dedicação, os conceitos que aplica dentro de campo, e
é um time que, não sei, vai brigar, acho que vai brigar pelo título até o último jogo. Não sei se não poderá ser campeão. Mas parabéns ao Internacional por ter efetivado o Odair, por ter mantido o Odair, pelos jogadores que hoje trabalham com o Internacional e pela liderança que o Odair tem sobre eles, pela forma de jogar. Tá, então, isso é até para o senhor, né, que faz críticas ao Odair, que tem muito... Mas sim, eu tenho divergência do Odair, eu tenho dito aqui, ele não gosta que eu diga essa palavra, né? Eu digo que o Internacional, se fosse homem, era o genro que queriam ter, porque não desempenha fora de casa. Mas todo genro. É um leão em casa e um gatinho fora. Mas o cara básico que se analisa aí é o que o Nando falou agora. Quer dizer, a partir do momento que o Internacional joga uma partida em São Paulo e que tem a possibilidade de botar o D'Alessandro e não coloca, aí a gente tem a crítica ao treinador, tu entende? Então, quando o treinador vai bem, a gente elogia o treinador. Agora, quando o treinador vai mal, a gente pode criticar também. Até porque aqui, ele sabia que o D'Alessandro não jogaria no Paraná. Então, joga na quarta, vai folgar domingo e vai jogar na outra quarta. Quer dizer, uma semana, para quem vem de uma mini pré-temporada, dava 2 jogos decisivos. Então, mas claro que a gente tem que elogiar. Eu critico, às vezes, o Odair nessas coisas. Agora, é uma liderança positiva, tem esse grupo na mão, não tem um problema de jogador, não tem jogador... Ele evoluiu muito em algumas jogadas trabalhadas. E a aceitação do próprio D'Alessandro no banco, hein? Não, e o D'Alessandro... Não é. Isso é um planejamento que foi feito com ele, uma comissão técnica. Mas ele aceitar. Porque acreditam no trabalho dele, eles estão vendo... Então, eu fico contente com o sucesso, eu só queria aqui... dizer meu amigo Bilica, o Bilica é um amigo meu, está nos assistindo lá em San Diego, nos Estados Unidos. Para te ver onde vai a nossa RDC TV através das nossas plataformas digitais, qualquer lugar do mundo. O Bilica é colorado, escreveu, naquilo ali tudo errado, é gente boníssima, de primeira qualidade. Mandou mensagem. Primeira qualidade. Não é vermelho, é azul, mas é parceiro. Mandou mensagem para o que o Nando falou também é a análise que a gente faz muitas vezes do treinador, o que a gente tem que analisar, que eu analiso do Odair, é que o Odair pegou um Internacional, que era um time que jogava por uma bola só. Internacional acostumado a dar balão para a área. Hoje tu vê que o time está jogando. Bota a bola no chão, tem triangulação, tem troca de passes, entende? E perdeu um jogador que para mim era muito importante, o Iago do lado esquerdo, que era um jogador que fazia ultrapassagem. E era criticado agora como faz falta. Entende? Então, às vezes é difícil pro treinador. Mas o Nando, eu gostaria que falasse, um cara conhecedor de futebol, será o que não é o mesmo jogador, Nico Lopes? Não é. Desde depois da chegada e da titularidade do Guerreiro. Mas não é bem a chegada, porque nos 2 primeiros jogos do Guerreiro, te lembra? Ele até fez assistência no gol do Guerreiro, havia essa dobradinha muito boa. Criou uma frustração na questão da convocação da seleção uruguaia. E a partir dali, quando saiu a pré-lista, que ele estava fora, e ele nunca mais foi o mesmo jogador. Psicológico, abateu. E aí a torcida não gosta muito do Potter, não sei o quê, mas faz falta. Tá fazendo. Faz falta como uma alternativa no banco, que é o jogador de velocidade e de força. Que aquele cara que entrou bem no segundo tempo também. O Wellington, é um jogador que vai para cima. Não, ele vai para cima, importante isso. E ali mostrou força aí no final do jogo. Mostrou força, o Odair queria o segundo gol e até chegou, né? Deu uma questão do VAR. Bom, vamos falar em chegar, você tem que chegar na Casa dos Pneus para você fazer a revisão do seu carro. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite o feirão de pneus que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também para a CERS. CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Programa de estágio com prestígio do CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, depois falando, né, da vitória do Grêmio ontem lá na Arena Fonte Nova, diante do Bahia, e também garantindo sua participação. Essa é quantas já semifinais que o Grêmio chegou? 14ª ou 15ª? 14ª. Voltamos em seguida.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Adalberto Aquino, Ângelo Garbaschi e Luiz Fernando Zac. Você nos assiste canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Somos uma emissora transmídia, né? Você tem aí no nosso Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, sua crítica, né? Compartilhando seus grupos, seus amigos, mas mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Só você colocar RDC TV Digital. Nosso Dois Toques para a Baidop, tudo na linha automotiva, hein? Lá tem multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente, tem películas para carro e para residência também, que são espetaculares as películas de residência lá da Baidop. Pessoal do interior tem o site www.baidop.com.br, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, 2 endereços. Na Benjamin Constant 1315, na Avenida Ipiranga 5800. Também o nosso Dois Toques para Village, serviços contábeis. Só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51 código de área 341 2211, se torne um cliente lá da Village. Bom, o Grêmio foi ontem a Salvador e garantiu também, a exemplo do Internacional, a sua classificação e passagem para a semifinal. Um jogo que a gente acompanha aí agora os melhores momentos, essa vitória do Grêmio, e o Grêmio foi, olha, aquele Grêmio que não tinha sido, hein, aqui, não, hein? O Grêmio jogou uma partida muito segura, entende? Muito segura, o Maicon jogou muito bem, quando o Maicon está bem, ele comanda o meio de campo e dá ritmo para o time, entende? O Grêmio sempre trabalhou a bola de um lado para o outro, o Alisson fez um trabalho muito bom, voltando sempre, fazendo quase o mesmo trabalho que o Ramiro fazia, e o Grêmio não deu possibilidade para o time do Bahia. Agora, nós sabemos das limitações do time do Bahia, tu entende? O centroavante do Bahia é o Gilberto. Quer dizer, o Arthur... O volante é o Elton. O volante é o Elton, tu entende? O Arthur, aquele que jogou bem aqui, os caras marcaram, ele começou de um lado, depois foi para o outro e não conseguiu jogar. Então, às vezes tu tem um fator surpresa com algum jogador numa partida, mas na segunda tu te impõe. Mas eu acho que a mesma coisa que acho que foi o Luciano, se não se usar, que foi o Ângelo em relação à postura do Palmeiras. Qual foi o termo que vocês usaram aí, que usou o Luciano? Palmeiras se encolheu? Se encolheu? Você covardou, se assustou. Pois é, o Bahia também não teria se assustado com essa decisão. Ele não conseguiu sair de trás. O Grêmio se impôs. Belo gol do Alisson aí. O Grêmio se impôs. Jogada individual dele. Habilidade. Eu quero te dizer uma coisa. Eu disse aqui no programa, agora, viu, Fernando? Agora, pra cima do Cadu. Eu disse aqui no programa... O problema dele é comigo. Pra cima de ti. Eu disse aqui no programa, falei no programa, que o Grêmio ia jogar ofensivamente contra o Bahia. E jogou. E ele me ironizou. Que é isso? Tu tá louco? Vai se abrir? Tu falaste no programa. Isso é verdade. Segunda-feira. Excepcionalmente tu acertasse. Olha o pênalti aí, mais uma vez aí, foi uma questão do VAR aí. Não só agora, como o Grêmio ganhou do Fortaleza, como o Grêmio ganhou do Botafogo, como o Grêmio ganhou do Vasco, como o Grêmio ganhou do Bahia agora, isso aí tu tem que dar muito crédito ao treinador. Que muitas vezes a gente reclama dele alguma coisa ou outra, mas o treinador do Grêmio, ele joga sempre para frente. Ele não sabe jogar fechado, ele se atrapalha. Se bem que ele evoluiu, tu entende? Porque ele chegou no Grêmio em 2010 jogando com 3 zagueiros e 3 volantes. Aqui, só que te interrompendo, esse é o lance que tu te referia. Esse é o lance. Esse juiz aplicou a lei, quer dizer, fez a falta em direção ao gol, não foi pênalti vermelho. Isso. Apitou correto. Não, e outra coisa, ele tinha cometido um erro, ele tinha dado um pênalti, entende? Então ele voltou atrás e cumpriu a regra. E aí méritos ao Renato, como vocês têm feito referência. Se esse faz o gol, o Fernandão, né, nessa cabeçada, se faz esse gol, dá uma confusão, porque é falta aquilo ali. Também é verdade. Mas aí ia pro VAR. Se fosse o gol, ia pro VAR. E hoje, Nando, tem uma observação muito pertinente de um colorado, do grupo, que é o Larry, que ele faz uma observação ali do Renato, e é uma coisa que é verdade, o Renato ele é marrento, tu entende? Ele sempre foi assim, mas ele é um treinador que sempre nas situações de dificuldade, quando tu pensa que o Grêmio vai entrar numa crise, o Grêmio tem que ganhar 3 partidas na Libertadores para classificar, ele vai lá e ganha as 3. Ele estava em dificuldade num determinado momento, ele vai lá e consegue ganhar, tu entende? Então ele sempre reage bem.
Então, essa maneira que ele tem muitas vezes de defender o time, de dizer que é o melhor futebol... Não, esse é o estilo dele. Ele vai tirando a pressão de cima dos jogadores. Centraliza nele e ao sempre. mesmo tempo que ele tira a pressão de cima dos jogadores, eu acho que internamente ele cobra. Estou dizendo que vocês são os caras... Estou aliviando vocês. Vocês têm que me responder dentro do campo. E ele vai conseguindo puxar. E outra coisa que a gente que ele é a escola de quem? Quem é que fazia isso? Valdir Espinosa. Ele é o homem da escola do Valdir Espinosa. Ele Andrade. Ele é Andrade, mas principalmente o Espinosa, né? Sim, que ele sim, chamava por de pai. ex-goleiro, claro, Valdir, mas o Enio também. Sempre Ele mandava jogar pra frente? Não, preserva o jogador e traz para ele. O jogador joga por ele. O jogador adora isso. E ele tá numa condição que ele resolveu assumir o futebol. Ele vê tudo que é jogo, tu entende? Ele acompanha. Ele ficou estudando, disse que o time... Não, mas ele já se assumiu como técnico. Ele tinha aquela... Era categorizado, como é que era? Como é que era? Não, mas eu quero... De treinador, era maestro de torcida. Ele há muito Cadu, tempo já se assumiu como tudo técnico. Bem, mas na outra passagem aqui no Grêmio, se criticava muito, foi pro Rio jogar futebol, foi não sei o quê, fazer um feiradão. Agora não, ele está no hotel. Tu vê que hoje, aqui... As entrevistas dele é sobre futebol, ele fala sobre futebol, ele está assistindo, ele acompanha. Acho que agora ele incorporou. Então isso aí, o treinador evolui. Né? Falar em entrevista dele, então vamos ver o que ele disse, o Renato, sobre essa vitória de ontem e a classificação. Esse é o Grêmio, costumo sempre falar, isso aqui é Grêmio, não por eu ser gremista, mas isso é Grêmio. E no momento que eles deixam o Grêmio chegar, o Grêmio cresce muito nessas horas. Então nós esperamos não só crescer mais ainda na Copa do Brasil, mas nas outras competições, porque o nosso objetivo é conquistarmos pelo menos mais um título esse ano. É difícil, eu sei, mas é difícil para os outros também. Mas o importante é que nós tínhamos um objetivo, de conseguirmos a classificação. E a conseguimos fora de casa, contra uma equipe muito bem treinada pelo Roger, diante de uma torcida fanática enorme. Foi o que tu disseste, né, que o Grêmio cresce nessa hora. Mas aí é a qualidade, ele consegue montar a sua equipe, que o Grêmio vem se montando e desmontando, tu entende? Então, dentro dessa estrutura dele, e outra coisa, as mexidas também, quer dizer, ele tirou no final do jogo, o Alisson estava esgotado, ele botou o PP, tu entende? O Jean-Pierre saiu, ele meteu o Luan. E o botou o Rômulo também para fechar, né? Ele botou o Rômulo para segurar mais, entende? Porque o Roger, de repente, botou o Fernandão, botou mais um cara de área. Aí ele botou um cara mais alto ali no meio de campo. Exatamente. E aí depois teve o lance, antes já tinha tido o lance da expulsão, o Grêmio já estava com um jogador a mais. Então ele está... Agora tem que dar mérito para ele. E outra coisa... Né? Todo mundo falou, eu inclusive, reconheço, falei aqui segunda-feira, que pelo que estava jogando, o PP teria que entrar no time. Não, exatamente, todo mundo apostava. E aí foi defendido, e ele foi com o Alisson. Apostando em quem? Na experiência, no jogador mais experiente. E outra coisa... Por uma decisão. E outra coisa que eu tô... Eu não sei das coisas internas, mas o Nando é um cara experiente, já teve dentro de vestiário. Eu estou desconfiado que o Grêmio vai jogar de tanque cheio o Grenal. Não, time misto. Não vão, ninguém vai arriscar. Para um pouquinho. O jogo do Grêmio é na quinta-feira. Não vai arriscar. O jogo do Grêmio é quinta. Quinta-feira. Porto Alegre. O Grêmio não viaja, tá? Isso aqui que aconteceu hoje, já concentrou todo mundo. Mas vai enganar, né? Que nem fez da outra vez que o Internacional criar confusão. Essa eu aposto aqui, ó. Essa partida, aquela partida lá não valia nada. Essa partida agora está... Vai valer o quê? Se o Grêmio ganhar do Internacional, o Grêmio está entrando perto do G4 e está passando do Internacional. Passa um ponto do Inter, tu entende? É uma disputa que também... A prioridade são as Copas aqui. Eu acho que não, porque o Internacional com certeza não vai titular, porque joga quarta-feira. E o Grêmio não vai. A exemplo do que aconteceu no outro Grenal. O Grêmio não vai com o time. Não vai só com reserva. E o Grêmio não vai. Não vai, porque não vai arriscar perder para o time reserva. O Internacional vai com mistão. Talvez. Não, o Inter com reserva. O Grêmio que se passa. Talvez um jogador como o Maicon vai poupar, mas de repente joga o Cortez, de repente joga um zagueiro. Não, o Inter não vai com reserva. O Garbasco, o Inter é reserva que nem foi com o Atlético. O Grêmio é que se projeta com o time misto. Cadu, eu acho que o Inter não vai com reserva. Total não. Vai misturar. Porque o time reserva do Grêmio, tu vai botar um Luan, tu vai botar um Tardelli, vamos combinar, não é um time reserva, é um time com qualidade. Eu também não posso me expor,
Bota um zagueiro, bota um no meio, bota um na frente. Faz uma linhazinha o goleiro. Não, tu vai jogar o Luan, joga o Tardelli, joga o PP. Tu entende? Pô, mas aí é questão de qualidade. Aí Se o Grêmio tem mais qualidade, aí é uma questão de qualidade. Mas falando em qualidade, qualidade é na escolha do seu banco. O nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, né, e não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Você quer dar uma ajeitada na sua casa, pintar, ou fazer uma reforma, ou construir? Bom, aí é na Ferragem Lampião, lá você encontra tudo que você precisar. Para você ter uma ideia, você sabe quantas tonalidades de tintas que você tem na Ferragem Lampião? Chuta aí, são mais de 2.200 tonalidades de tinta. Tudo que você precisa, né? Uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televendas, tem teleentregas. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899, o WhatsApp 51, código de área 991800162. Fica aqui em Porto Alegre, na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com Assis Brasil. Estacionamento na porta, não é que estacionamento não deixa o carro, tem que caminhar, não. Olha, atendimento VIP, toda a equipe, uma equipe personalizada de vendedores lá do Gilberto, do João Carlos, para melhor atender vocês. Esse slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você encontra tudo que precisa, que imagina, que não imagina, tudo que você precisar. Então não adianta ir em outra, vá direto à Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois, dando atenção pelo menos a algumas das nossas muitas mensagens, hein? Ligeirinho, estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Adalberto Aquino, Ângelo Garbaschi e Luiz Fernando Zac. Você nos assiste canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, emissora Transmídia, né? Vamos ao vivo aí. Por exemplo, foi o amigo Luiz Fernando lá nos Estados Unidos assistindo o nosso Dois Toques e mandando recado. Você assiste qualquer lugar do mundo pelas nossas plataformas digitais, pelo Twitter, pelo Face, pelo YouTube, pelo site. No Face, inclusive, você participa, né? Mandando a sua mensagem, fazendo o programa conosco. Só você acessar em todas elas, a RDC TV Digital, você tem aí a nossa RDC TV em qualquer lugar do mundo. Nossos Dois Toques para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial pilar do São José, né, que vem grande campanha aí na Série C do Campeonato Brasileiro, a exemplo do Juventude, os dois estão no G4 e o Ipiranga, o nosso outro gaúcho também, né, pertinho ali do G4. Também para a ciência, estética e saúde. É uma questão, né, de estética, mas principalmente saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é um cara vaidoso, uma questão de saúde também, para ficar mais jovem, né? Então tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, é uma questão de saúde, não só de estética. Quer melhorar? Ele quer que eu fique melhor do que já sou. Tem aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado, né? Então você tem lá a LPF. Também a nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar para você acabar com a sua calvície. Então você tem todos esses procedimentos lá na Ciência Estética e Saúde. Os telefones estão aí na tela para você, 4066-1909 e o WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. E também informações em todas as redes sociais da Ciência Estética e Saúde. No Instagram, no Face, você tem lá todos os procedimentos à sua disposição. Vamos lá para algumas mensagens aqui. Cadu, te mandou um abraço, falei com ele ontem. Humberto. Qual é o Humberto? Rímoli, grande Rímoli, grande figura, grande amigo. Olha aqui, ó, nosso coronel, nosso ala lá, ó, Coronel Moura, diz o seguinte, ele aqui, ó, o VAR, bom, tem um grupo nosso ali que é impressionante, os conhecedores de VAR, que é uma coisa impressionante. O VAR e o Moura é um deles aí. O VAR é interpretativo do lance, que já foi interpretado pelo árbitro. Se não houver mudanças no VAR, vai acabar com o futebol. Ou vamos voltar ao tempo em que quem pede leva, como na nossa pelada. Um abraço, Cadu Aquino. Ou o Milton, olha lá, o Milton lá de Florianópolis, lá que sempre aí, ó. Miltinho, Florianópolis, grande Cadu, grande programa. Cadu, um abraço, ao Záquia também. Grande Miltinho.
Bom, acertaram aquele, outro programa, eles estavam lá discutindo quem é que ia pagar o churrasco no barranco, né? Então vamos lá, vamos aqui para outras aqui. Bom, vocês projetam o Grenal, então, mesmo? Agora, terça-feira, nós vamos ter o sorteio. Eu acho que é uma Segunda-feira. Segunda-feira. A grande vantagem de quem jogar segunda em casa. E o Grêmio já vai enfrentar um problema sério aí. Que o Atlético Paranaense, no dia 7, que é a data do primeiro jogo, vai jogar a Copa Suruga no Japão. Então não tem data. Porque o Campeonato Brasileiro é nos fins de semana e as datas de meio de semana é para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Não, e mesmo que a gente aqui, uma viagem para o Japão não é para Montevidéu. Vamos lá, aqui o Márcio também, o Copete, falando do VAR. Olha aqui o Robson Dias. Para, cara, o Garbasco nunca tem razão, ainda tu tira a onda dele chamando de mãe de Ná. O que eu vou fazer? Mas acertei. A mãe de Ná. Excepcionalmente ele acerta uma. Mãe de Ná te chamou? É chamado. Ele chama. Ele chama. Não, o que começou aqui foi o nosso internauta aqui, eu só repliquei. O Ronaldo Jardim, na semifinal da Copa do Brasil, deveria ser chamado de Copa Sul Minas. É verdade, hein? É verdade. E os 4 treinadores... Teoricamente, gaúcho, o Odair não é, mas é radicado aqui também, né? É o técnico do Atlético, o Thiago, o Mano, o Renato e as pessoas que reclamam do gramado sintético, viu o que aconteceu com o Vitinho ontem no Maracanã. Aquilo ali não acontece nunca no gramado sintético. Escorregou, né? O Marcos Serrafiore não deveria ser titular? Na minha opinião, ele é melhor que o Patrick. Bom, aí pro seu Ângelo Garbasco. Eu acho que tem a hora. O Internacional já disse que é um jogador que está sendo preparado, tem a hora, né? Tem, mas quando jogam, bota no lugar errado. Ele jogou contra o Atlético Paranaense lá no lado aberto, do lado direito. Não é o lugar dele. Jogar por dentro. Não é. Claro. Aí tu mata o jogador. Ele é um jogador que tem qualidade, chuta bem, joga por dentro. Mas o Patrick jogou bem ontem. Muito bem. Foi o principal melhor jogador internacional. Então, foi o melhor jogador. Não, ele poderia. O D'Alessandro, Moledo, Patrick. Mas o D'Alessandro se perdeu com aquela. Teve um jogador que se fala pouco, me permite aquilo, Lindoso. Isso. Se fala pouco. Eu ia falar dele. Ninguém notou o Dourado. Discreto. Ao invés do Dourado. Não qualidade a observação no grupo hoje foi do Hernani Marchiori, né? Ele fez a observação que o Lindoso deu mais qualidade na saída de bola. E eu já tinha visto uma outra partida do Lindoso. E ele foi muito... quando tu vai propor o jogo, mais interessante tu ter o Lindoso do que o Dourado. Também eu tenho defendido aqui nesse programa que o Dourado é para defender, mas não sabe lançar e não pode. Mas não é essa característica. Não pode dar um mas não é, mas não é essa. Erra. O Dourado é roubador de bola e passe curto, tira e entrega. Agora, se ele faz isso, porque o treinador orientava ele dessa maneira. O Minelli orientava assim o caçapava. Se tu der um passe mais de 1 metro distante, eu vou te multar. Olha que tem coisas. Moisés, e o coitado do Zaca, só a parte dos colorados antes de 2006, que sofreram 97 anos. Como é que é? Não te dando uma gozada do Moisés. Pô, coitado do Zac, ele fez parte dos colorados antes de 2006, que sofreram 97 anos. Ele deve ser gremista, foi o mesmo que nós tocamos 5. Era ele. O Jones 5-2, deve ser o mesmo do Granal do século, até hoje. Deve ser esse Moisés. O Jones Calegaro, Tardelli ganha demais pelo pouco futebol que está jogando. Com isso, o grupo não está rendendo o que pode, pois estão ganhando menos dinheiro. Bom, o Tardelli vai se resolver agora, né? Se ele está realmente não querendo jogar o 7º jogo para ser negociado com o clube brasileiro, agora no Grenal vai se saber. Mas qual é o clube brasileiro, vamos lá, que nesse Tardelli contrataria? Se falou em São Paulo, se falou no próprio Atlético, uma proposta do Flamengo. Esse é o que está aqui. Se falou que ele estava na China. Mas qual é o que o Grêmio contratou? Não foi o que está aqui. O que estava na China. Mas quem contrataria agora é o que daqui. Mas a informação do Darcy há 2 meses atrás... Que ele queria ir para a China. Que ele queria voltar para a China. Aliás, o cara errou nesse último e-mail aqui. Esse que mandou aí, ó. Diz assim, que... Não, e-mail não, para tudo, não tem e-mail. A mensagem. A mensagem que ele mandou. Esse cara errou. Quando eu te digo que tu é um repórter da Santa Ceia, ele botou aí, ele está ganhando muito pelo que está jogando. Ele não está jogando. Está errado. O Tony Alves... Está errado. O Tony Alves em Canoas mandando um abraço. O Denner Marques, honra para o Rio Grande do Sul com os 2 grandes na semifinal da Copa do Brasil. Cadê o Elche Rio São Paulo? É isso aí. E seria um espetáculo os 2 na final. A Denise nos acompanhando lá em São Paulo também, é isso aí. Ponto final, é isso? Estão nos avisando? Ponto final? Então é ponto final. Bom,
como sempre, né? Saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quinta, né? Então, terça, quarta e quinta, aos domingos, tem as promoções do Barranquinho. Então, você escolhe. O Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora vai para uma balada, não quer saber de blitz, para um cinema, para o teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Jornal da RDC com todas as informações do dia, logo após o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Depois, na virada, meia-noite, você tem Joias na TV com Rossana Rocha. E é que eu digo sempre, não tem dia, não tem semana, não tem mês, não tem data, né? Para você dar uma joia de presente para sua esposa, para sua filha, para a namorada, para a noiva. Nós vamos para o barranco agora. Vamos para o barranco. O Ângelo não vai para o barranco. Para onde ele vai? Para onde vai? Não, eu escorrego. Qual é a região? Vai para casa. Eu escorrego no Ele barranco. vai para casa. Qual é a região da cidade? Vai para casa, vai acompanhar Joias na TV e comprar uma joia e presentear a dona Regina. Eu não gosto de carne muito passada. Vai para a dona Regina. Olha aqui, ó. Eu não gosto de carne bem passada. E depois, aí a 1h da manhã, já da madrugada, quem não viu pode ver, quem viu na íntegra pode rever, quem viu pela metade pode ver na íntegra, como diz o Darcy Filho. Logo após vem as joias do Cadu. Então está incluído nas joias do Cadu. Obrigado, agradeço. Voltamos amanhã às 21 horas. Você continua aqui na sequência da programação da nossa RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.